7 erros comuns em livros de fantasia que fazem você parecer idiota. Se você é um escritor de fantasia e quer levar sua escrita ao próximo nível, esse vídeo é para você. Eu vou ajudar você a entender os erros frequentes que muitos escritores cometem para que você possa evitá-los. Mas não vamos parar por aí. Com esse vídeo eu vou incentivar a explorar ideias originais e criativas que farão o seu trabalho se destacar. E o melhor de tudo, eu vou equipar você com o conhecimento e as ferramentas necessárias para criar histórias de fantasias coesas, cativantes, que se conectam com os leitores e críticos. Afinal, nós queremos que suas histórias não apenas sejam lidas, mas também ansiadas pelos leitores e bem-sucedidas. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E seja muito bem-vindo ao Aquecimento da Jornada da Fantasia, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer nos dias 28, 30 de agosto e 1º de setembro, onde eu vou explicar como encontrar os livros de fantasia que não são perda de tempo e ainda vou sortear 10 livros de fantasia para quem participar desse evento comigo. Para se inscrever é muito fácil, apenas clique no primeiro link na descrição e faça já sua inscrição gratuita, ou vá na link na bio se você estiver vendo isso no Instagram. E se você quiser conhecer 2 narrativas de fantasia inspiradas nos grandes impérios africanos, em um mundo em que uma joia em forma de serpente pode te levar ao trono, clique no segundo link aqui embaixo e apoie no Catarse a publicação das minhas próximas obras. É só acessar catarse.me/serpentes ou clicar no segundo link logo aqui embaixo. Agora, antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa gratuitamente. Ou seja, o que é escrita criativa, né? As técnicas dos melhores escritores. E tudo isso de uma forma totalmente gratuita, ok? Ficou interessado? É muito fácil. Basta dar o seu like aqui nesse vídeo e depois se inscrever no meu canal, que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever melhor. Combinado? Posso contar com o seu like e a sua inscrição? Então bora pro vídeo. 7 erros comuns em livros de fantasia que fazem você parecer um idiota, que fazem o leitor parecer um idiota, que fazem o escritor parecer um idiota porque ele não pensou para evitar esses erros. Como evitá-los? Primeiro deles, dependência de Deus Ex Machina. Sabe aqueles momentos em que você está completamente imerso em uma história de fantasia, cada página é uma jornada e de repente, buf, né? Algo surge completamente do nada e resolve todos os problemas em um piscar de olhos? Bom, esse é o famoso Deus Ex Machina. E eu tenho que dizer, é uma das coisas que mais me irritam quando eu estou lendo ou escrevendo uma história. É como uma quebra da promessa feita ao leitor. Então, quando eu estou trabalhando em um mundo, planejando cada detalhe, eu tento me certificar de que essas resoluções venham de elementos bem estabelecidos dentro da narrativa, não de uma intervenção divina inesperada. Isso requer mais tempo e pensamento, mas é crucial para criar uma experiência de leitura que seja gratificante para o leitor. A dependência do Deus Ex Machina, que é essa resolução milagrosa do nada no final, pode fazer você, como leitor, se sentir enganado, como se a história tivesse sido roubada de um clímax genuíno e emocionante. É como estar em uma montanha-russa emocionante e de repente ser jogado para fora antes da última queda. E esse erro pode arruinar a confiança do leitor na narrativa e diminuir a tensão e o suspense que você trabalhou tão arduamente para construir. Por exemplo, aquele herói que está preso sem saída, lutando bravamente contra o inimigo e subitamente é salvo por uma criatura mágica que nunca tinha sido mencionada na história, que veio do nada e surgiu sem a intervenção de ninguém, né, sem a participação de um outro personagem que foi buscar elas, do nada. E aí a aventura se desinfla e você fica ali com o livro na mão se perguntando o que aconteceu, né, para onde foi aquela batalha tão emocionante que estava prometida? Né? Então, e essa é só a minha primeira dica, tá? A segunda dica é ainda mais importante do que você deve evitar, que são os estereótipos e representações prejudiciais. Um dos erros que eu vejo com frequência e faço questão de evitar na minha própria escrita é a utilização de estereótipos e representações prejudiciais. Eu reconheço que pode ser tentador cair nessas armadilhas, especialmente quando eu estou tentando
desenvolver rapidamente um personagem ou um grupo de personagens. Mas a verdade é que estereótipos são atalhos preguiçosos que não só podem ofender alguns leitores, como também podem realmente diminuir a complexidade e a profundidade da minha história. Quando eu estou escrevendo, eu sei que criar personagens e culturas tridimensionais, cheias de nuances e individualidades, requer muito esforço, muita pesquisa e, acima de tudo, empatia. E os estereótipos, eles são um retrocesso nessa abordagem cuidadosa, porque eles simplificam muito as pessoas, reduzindo-as a uma única característica ou ideia. E se eu caio na tentação de usar estereótipos, eu corro o risco de alienar parte da minha audiência, que pode se sentir mal representada ou simplesmente entediada com as simplificações. Além disso, ao fazer isso, eu estaria diminuindo o impacto do meu trabalho, porque eu ia tornar ele menos memorável, menos capaz de tocar as pessoas de maneira significativa. As pessoas não iam ver verdade naquela história. Por isso, eu faço questão de tratar os meus personagens com o respeito e a complexidade que eles merecem, reconhecendo essas individualidades de cada um e evitando as generalizações fáceis, né? Não é aquela coisa assim, como é que é o povo tal? O povo tal é forte. Então todo mundo vai ser forte? Pô, é uma generalização, né? Vai ter pessoas fortes, você vai ter pessoas fracas, vai ter um grupo que vai defender a força, vai ter um grupo que vai ser contra a força, e vai ter outras variantes, né, dessas possibilidades. Ou outro exemplo, né? Aquela história onde todas as mulheres são retratadas como fracas e dependentes, enquanto todos os homens são automaticamente fortes e independentes. Puro estereótipo, né, gente? Puro estereótipo preconceituoso, para dizer o mínimo, né? Não só é injusto e incorreto, mas também é um desserviço para os personagens que perdem a oportunidade de serem interessantes e serem únicos. Afinal, pessoas reais são muito mais complexas do que isso, e é essa complexidade que eu tento capturar na minha escrita e que talvez você também deva procurar para evitar esses erros aí que fazem, né, o leitor olhar assim, poxa, ele tá me fazendo de idiota com essa história, né? Então é muito importante ter esse cuidado. Erro número 3. Tá? Incorporação mal feita de línguas e culturas. No meu tempo, que eu venho escrevendo, produzindo conteúdo na internet, né, há mais de 10 anos, algo que eu continuamente me esforço para acertar, né, e valorizo isso nos livros que eu leio, é a incorporação correta de línguas e culturas. Eu entendo que o mundo da fantasia frequentemente busca inspiração em várias culturas do mundo real, mas misturá-las de uma forma errônea pode levar a resultados confusos ou mesmo ofensivos. E isso é algo que eu absolutamente quero evitar. Quando eu estou representando uma cultura ou criando uma nova cultura baseada em aspectos da vida real, eu sinto uma verdadeira responsabilidade significativa. Eu sei que é fundamental respeitar as culturas que eu estou evocando. Isso requer uma compreensão profunda, uma compreensão atenta. Não se trata apenas de adicionar enfeites ou jogar palavras estrangeiras de uma forma descuidada. Sabe aquele livro que você pegou assim? Aí tem os nomes dos povos, tem os nomes dos personagens, sei lá, de uma cultura polonesa, né? Mas, cara, se você trocar o nome do Andrzej, né, por André, vai dar no mesmo, não perde nada, né, da história. Então, pra que foi buscar aquela outra coisa se você só trouxe palavras soltas? Não funciona, é fraco, na verdade. Então, a pesquisa cuidadosa e a sensibilidade cultural são cruciais aqui. Eu quero que os elementos culturais na minha narrativa se sintam autênticos, bem pensados, não apenas colados de uma forma apressada. E uma abordagem descuidada não só pode ser percebida como insensível, mas também pode afetar negativamente a experiência do leitor, tirando-o da história ou pior, fazendo com que ele se sinta desrespeitado. Além disso, como escritor, eu tento buscar sempre a coerência. Se eu estou incorporando elementos de uma cultura real, eu quero que eles façam sentido dentro da lógica do meu mundo fictício. Isso também ajuda a criar uma experiência mais imersiva para o leitor. Um exemplo, né? Aquela sociedade fictícia que utiliza símbolos sagrados reais como os meros enfeites.
Não apenas isso pode ser visto como desrespeitoso para com as pessoas que consideram esses símbolos como parte vital da sua identidade, mas também pode ser uma falha narrativa, porque aí vai acabar rompendo a coerência, a autenticidade da história. Por isso, é sempre fundamental para mim abordar esses elementos com cuidado e com o respeito que esses elementos merecem. Então você deve evitar aí esse erro. Tá gostando desse vídeo? Então lembra daquela oportunidade que eu te falei lá no começo. Deixa o seu like e se inscreve no canal, deixa sua curtida para poder receber conteúdo semanalmente que vai te ajudar a escrever melhor e evoluir como escritor. Bom, seguindo adiante. Quarto erro que acontece e que decepciona o leitor. Falta de desenvolvimento da trama secundária. Nessa minha busca por criar histórias envolventes, um erro que eu sempre tento evitar ao máximo é a falta do desenvolvimento dessa trama secundária. Eu comparo uma trama secundária mal desenvolvida a uma estrada sem saída, né? Afinal, quando eu estou escrevendo, eu quero que tudo sirva a um propósito, que todos os fios se entrelacem de uma maneira significativa, que todos os elementos estejam ali como peças de um quebra-cabeça que vão formar uma imagem no final. Então, as tramas secundárias elas não podem ser meros enfeites, tá? Elas têm o poder de complementar e enriquecer a história principal, adicionando camadas e profundidade. Se eu introduzo uma trama secundária e depois eu a abandono sem resolução, eu posso deixar o leitor se sentindo perdido, frustrado, insatisfeito. E esse definitivamente não é o impacto que eu estou buscando com a minha escrita, e eu imagino que vocês também não. Ao invés disso, eu me esforço para tecer essas tramas secundárias que se encaixam na narrativa mais ampla, né? Elas devem ressoar com os temas, com os personagens, com os conflitos principais, acrescentando algo que seja significativo. Então, a coerência ou a coesão entre tramas principais e secundárias é vital para uma narrativa convincente. As tramas secundárias, para que elas servem, né? Elas podem ser um ótimo veículo para desenvolvimento de personagens, ou para explorar subtextos e até mesmo adicionar um pouco de mistério ou suspense. Lembrem da definição de suspense do Hitchcock, que eu sempre repito. Suspense é aquilo que o público sabe, mas que o personagem não sabe. Então, se você tem uma trama principal que está acontecendo aqui, e você quer informar algo para o público que esse personagem da trama principal que está sendo focalizado não pode saber, você cria uma trama secundária e mostra outras situações de forma que o público já vai saber o perigo que esse personagem vai correr, o risco, né, que ele vai correr. Então, o público já fica ali mais atento porque tem uma situação de suspense. E é uma oportunidade maravilhosa, mas que precisa ser tratada com cuidado e consideração para atingir o seu potencial. O exemplo que eu deixo é daquela história onde uma ameaça de um grupo rival é introduzido, mas nunca resolvido durante a história. Então, introduzir uma trama assim e depois deixá-la pendurada pode ser incrivelmente frustrante para o leitor. É como prometer um desfecho emocionante e depois retirar esse desfecho. E esses são os momentos que me lembram da importância de tratar cada aspecto da minha narrativa com o cuidado e a atenção que eles merecem. Continua nesse vídeo porque a dica 5 é uma que muita gente deixa passar e eu vou te falar para você não deixar nunca mais essa dica passar, esse erro passar. Que é o número ou o uso, excessivo de jargão sem explicação. Você já vai entender o que é isso, se você não conhece a palavra jargão, que era uma palavra muito utilizada, mas que está caindo em desuso. Nada me frustra mais como escritor do que ver o leitor bombardeado com termos e jargões sem explicação. Eu estou muitas vezes no lugar de leitor e eu vejo, eu estou lendo aquela história e eu imagino o leitor lutando para compreender uma enxurrada de informações que parecem surgir do nada. E é uma sensação avassaladora e eu faço o meu melhor para evitar que os meus leitores passem por isso. Quando eu estou construindo um mundo, eu tento apresentar de maneira gradual e o mais transparente possível. O meu objetivo é convidar o leitor para esse mundo, não atirar ele de cabeça nele e ele não sabe nada do que está acontecendo. Isso requer um equilíbrio cuidadoso entre detalhe e clareza.
E eu acredito que pode fazer a diferença entre uma imersão suave ou uma experiência confusa. A tentação de mostrar tudo de uma vez pode ser forte, especialmente quando eu estou entusiasmado com a minha criação. Mas eu sempre me lembro de que o leitor precisa ser guiado pelo mundo, não afogado em informações. É como dar um passeio. Eu quero mostrar as paisagens aos poucos, deixando que a imaginação do leitor preencha os detalhes, em vez de jogar tudo de uma vez. E aí eu tento me colocar no lugar do leitor e perguntar: isso faz sentido para alguém que está vendo isso pela primeira vez? Se a resposta for não, eu volto e reavalio. Isso me ajuda a manter a perspectiva e a garantir que eu estou criando um caminho claro, um caminho convidativo para o leitor seguir. O exemplo que eu deixo é aquele começo de história repleto de termos mágicos, sem contexto, e é um exemplo clássico do que eu tento evitar. É como ser jogado em um labirinto sem mapa. Eu quero que o meu leitor desfrute da viagem, não que se sinta perdido, frustrado. Isso significa dar a ele as ferramentas, informações necessárias para explorar o mundo que eu criei de uma maneira significativa e prazerosa. Um tempo atrás, um escritor me procurou para fazer uma leitura crítica de um texto dele. E eu fiz essa leitura crítica e eu falei, cara, essas 20 primeiras páginas aqui, elas são muito legais, são muito interessantes para você como escritor. Porque são informações sobre o mundo. Então é um arquivo de consulta para você. Mas para o leitor, isso aqui provavelmente ele não vai avançar. Porque você não introduziu o seu personagem, você não trouxe conflito para a história. Você simplesmente jogou 20 páginas sobre o mundo aqui e você espera que o leitor leia esse ensaio antes de entrar na história. E isso não funciona em ficção. E ele ficou meio chateado com o que eu falei. Mas a verdade é que eu fui sincero, Na minha perspectiva de leitor crítico, eu preciso ser honesto naquilo que eu estou falando. E eu falei a verdade para ele. Eu não sei se depois ele mudou, ou se ele manteve, ou se ele tirou. O que eu faria seria não deletar isso, Seria tirar isso do começo, sintetizar as principais informações e distribuir elas durante o livro à medida que fossem necessárias para a história. Então isso torna a coisa muito mais agradável. O sexto erro, muito importante também, personagens invulneráveis ou perfeitos. Tá? O que é isso? Personagens perfeitos é uma coisa que eu sempre evito e eu vou te dizer o porquê. Na minha experiência, criar personagens sem falhas ou desafios reais pode tornar a história muito monótona, muito desconectada da realidade. Não tem nada mais chato, mais enfadonho, mais insuportável do que um personagem que supera cada obstáculo sem suar, que enfrenta perigos sem temor ou que parece ter todas as respostas. Eu não posso me relacionar com esse tipo de personagem. Eu tenho uma forte suspeita de que os meus leitores também não podem. Então, o que eu quero nos meus personagens é humanidade. Ainda que eles sejam, sei lá, de outro mundo, de outro planeta, não importa. Mas o que a gente procura nos personagens é a humanidade. E eu quero que eles sejam vulneráveis, que sejam capazes de crescimento, que enfrentam dificuldades e às vezes até falhem. Porque, na minha opinião, é nesse esforço e na superação que reside a verdadeira magia de um personagem. É a partir disso que as pessoas se projetam dele. A perfeição não só é inatingível, mas ela também é chata. Porque não tem crescimento, não tem tensão, não tem a emoção da vitória depois de uma batalha difícil. E eu busco criar personagens que lutam, que falham, que superam, mas que aprendem. Eu acho que é esse ciclo, que é importante, eles lutam, tentam, eles vão falhar, eles vão superar, eles vão aprender alguma coisa. E eu quero que eles sejam um reflexo, dessas complexidades e desafios que enfrentamos na vida real. E toda vez que eu escrevo, eu faço questão de me perguntar: esse personagem é alguém com quem eu iria querer passar o tempo? É alguém que eu iria torcer por ele? Às vezes, eu gosto muito do personagem anti-herói, E eu não queria ter um amigo anti-herói. Mas, poxa, quando eu tô vendo esse personagem na ficção, normalmente eu gosto e me interesso muito, eu quero passar um tempo na ficção, eu quero torcer por esse personagem, que as coisas não deram tudo certo para ele, por isso ele tá numa posição diferente, eu quero saber aonde que isso vai dar.
Se a resposta for não para essas perguntas, eu sei que eu preciso trabalhar mais no personagem, tornar ele mais humano, mais real, mais digno da jornada literária que eu estou criando. Às vezes, né, o pessoal fala do Super-Homem, né, que é o personagem perfeito, se a gente for pensar, né? A ética dele é inquebrável, né? Ele é forte, ele é rápido, os olhos dele soltam laser, ele assopra gelo, vento, sei lá eu, né? É um personagem praticamente perfeito, assim, né? Olhando assim. Então, muitas das vezes ele é um personagem chato. Né? Dependendo do filme, dependendo da história, ele é um personagem chato. Né? Porque ele não permite que a gente se identifique com os conflitos dele. Ele é um deus, na verdade, nas histórias dele. Então, e às vezes, se a gente for ver, por exemplo, né, eu lembro quando eu era adolescente, eu assistia muito Smallville, né? Aquela série, né, do Clark Kent, né, ainda como vivendo lá num celeiro, né, junto com, não vivendo num celeiro, né, mas vivendo num ambiente assim rural, onde tinha um celeiro com a família dele. E ali, aquela série era muito mais interessante do que várias histórias. Obviamente, o Proville tá adolescente, né? Não sei hoje, não sei se passa na regra dos 15 anos dessa série. A regra dos 15 anos é coisas que você gostava antes dos 15 anos, que possivelmente, se você assistir depois, não é a mesma coisa. Né? Você não vai achar tão incrível. E quando eu assisti Smallville, tipo, eu achava, meu, que incrível, porque aquele adolescente, ele tinha dilemas, não é como, né, o super-homem adulto, né, que resolve tudo. Ou, às vezes, é introduzido alguns outros dilemas, né, como, por exemplo, ele pode levar adiante o amor dele com a Lois Lane, que não consegue reconhecer ele com e sem óculos, né, que é uma coisa meio estranha das histórias do super-homem, mas enfim. Então, assim, é um personagem que às vezes é preciso projetar alguns conflitos para tentar fazer ele mais empático. Né? Ao contrário, por exemplo, do Geralt, né, o protagonista do The Witcher. Ele é um personagem, sim, muito forte, quase que invencível, porém ele tem vários outros conflitos. Né? Ele, tipo, por exemplo, tem a questão, uma espécie de paternidade que rola dentro da história, tem a questão dele com o amor dele com a Yennefer, tem várias questões ali envolvidas, apesar dele ser muito forte, sobrenaturalmente, né, vamos dizer assim, dotado de uma força incrível, né. Outro exemplo que eu queria deixar é do protagonista que enfrenta inúmeros desafios sem qualquer dificuldade, o que é uma coisa que eu tento evitar. Ele pode aparecer incrível no papel, mas na prática ele é inacessível para quem lê essa história, invulnerável, e no final das contas é simplesmente entediante. Então eu quero que os meus leitores se importem com os personagens, que torçam por eles, que sofram com eles. Isso só é possível quando os personagens são falíveis, são humanos e são reais. Isso é muito importante. E agora vem o erro mais importante, que é o erro número 7. Ignorar o impacto emocional de eventos importantes. Imagina que você está lendo uma história onde uma coisa monumental acontece para um personagem. Talvez ele perca um ente querido ou ele escape por pouco da morte. Então, inexplicavelmente, ele segue como se nada tivesse acontecido. Parece meio errado, não é? Pois é. Essa é uma sensação que eu jamais quero provocar nos meus leitores. Se eu ignoro as reações emocionais dos meus personagens, eu corro o risco de perder a autenticidade e de quebrar a conexão que eu estou tentando, né, construir com o leitor. Então, eventos importantes devem ressoar com os personagens. Eles devem sentir, reagir, mudar, e essa ressonância deve ser sentida pelo leitor, criando uma empatia, um entendimento que só pode ser alcançado através de uma representação realista das emoções. Quando eu estou escrevendo, eu me coloco no lugar dos meus personagens. Como eu me sentiria? Como eu reagiria a tal coisa? Eu me esforço para tentar explorar ao máximo o impacto emocional de cada acontecimento significativo. Isso vai tornando os meus personagens mais críveis, mais tridimensionais. Eu trabalho para isso, né? Para tornar eles mais reais. Eu quero que eles respirem, né? Que eles sofram, que eles riam, que eles amem, que eles cresçam de forma geral.
Eu quero e eu espero e eu busco isso, que os meus leitores vejam-se neles, que se emocionem com eles. Afinal, a literatura é sobre isso. É sobre a humanidade, é sobre entender a nós mesmos e aos outros através de histórias. Então, ignorar o impacto emocional de eventos importantes é trair essa missão, é enfraquecer a história que eu estou tentando contar. Então, sabe aquela história onde o personagem perde um ente querido? Seria um erro monumental simplesmente seguir em frente sem explorar o luto, a dor, a confusão e até a raiva que ele sentiria. Então você deve mergulhar de cabeça, permitindo que o leitor veja e que sinta cada emoção, cada lágrima, cada momento de desespero e eventualmente de aceitação e crescimento, porque isso ajuda a criar uma conexão mais profunda entre a história e o leitor, tornando a experiência literária mais rica, mais realista. Então não perca oportunidades de ir a fundo nas emoções dos personagens, né? O personagem está em luto, tem que explorar isso. Se está em depressão, tem que explorar isso. Se, sei lá, se ele está amando, nossa, é outra coisa, é outro sentimento, é outra situação que precisa ser explorada ao máximo, que dá outro colorido para a história. Se ele está com raiva, se ele quer se vingar de alguma coisa, isso precisa ser explorado intensamente. E quando acontecem as cenas que reforçam isso, isso precisa, né, ter um crescendo que leve até um ápice dessa história. É o ponto nevrálgico da história, o coração da história para onde ela caminha. Então, toda essa gama de sentimentos tem que estar representada com peso e tem que ter as reações, as consequências disso. Então não perca, né? Não gere anticlímax à toa nas suas histórias. E aí, qual foi o erro que você já cometeu ao escrever? Ou qual desses erros você já notou em uma das suas leituras? Coloca aí pra gente nos comentários. Mas, para você que ficou até aqui no vídeo, eu preparei uma dica bônus, uma dica muito especial que eu queria ter ouvido e que poderia ter me ajudado muito a evoluir como escritor, né? A evoluir bem mais rápido. A dica é: foque na sua conexão entre você e as suas emoções e aplique na sua escrita. Como assim? Ah, Vilton, isso aí todo mundo sabe. Não, mas calma aí. Sabe aquela sensação de ler uma história e se sentir profundamente ligado aos personagens e ao mundo que o autor criou? Eu sinto isso muitas vezes e posso afirmar que essa conexão começa com o escritor e com as emoções dele. Então, para mim, escrever vai além de colocar palavras no papel. É uma jornada emocional. Cada frase, cada palavra, cada ponto que eu coloco carrega uma parte do meu coração. E eu me esforço ao máximo para ser honesto com as minhas próprias emoções e permitindo explorá-las mesmo que sejam dolorosas ou desconfortáveis. É um trabalho árduo, muito árduo, né? Por vezes assustador, mas absolutamente gratificante. E quando eu escrevo a partir desse lugar autêntico, eu percebo que a minha história vibra num nível mais profundo com os leitores. Isso gera uma ressonância que ultrapassa o texto, alcançando a alma de quem lê. E essa abordagem não é fácil, requer coragem, sensibilidade e uma entrega total. Mas é exatamente isso que pode tornar uma obra verdadeiramente memorável. E esse é o meu segredo, que diferencia um bom escritor de um escritor inesquecível, na minha opinião. Essa conexão profunda com as próprias emoções, o autoconhecimento e não ter pudores para escrever. Né? Escrever sem medo, ir para frente e adiante. Eu lembrei de uma história, né? Mas antes deixa eu dar o exemplo, antes de eu contar uma história sobre Clarice Lispector. O exemplo é o seguinte: imagina que você está escrevendo uma cena da despedida entre dois amigos e você não quer que seja apenas mais uma cena, né? Quando eu estou escrevendo isso, eu quero que toque, que faça chorar, que faça sorrir. Então eu me conecto com as minhas próprias experiências de despedida, lembrando de momentos que me marcaram. E aí eu exploro como eu me senti, as cores, os sons, os cheiros, cada detalhe daquele momento. Então, com delicadeza, com sinceridade, eu tento traduzir essas emoções e sensações para a cena. E o resultado é uma despedida que se sente real, tocante e viva, porque veio de um lugar dentro de mim. Não é apenas uma despedida na página. É uma despedida que visa buscar se tornar parte de quem lê, do leitor.
E isso é o que eu chamo de a verdadeira magia da escrita. Então, foque na sua conexão entre você e as suas emoções e aplique na sua escrita. A história que eu falei que eu ia contar é o José Castelo, um grande crítico literário, né, há muitos anos atrás, quando a Clarice Lispector ainda era viva e ela era, né, a grande referência literária para ele. O Castelo escreveu um texto e enviou para ela. E ele não esperava, né? Ele botou os contatos dele e tudo. A Clarice ligou para ele. E a Clarice falou, num sotaque muito arrastado que ela tinha, né? Ah, você não serve para ser escritor. Você tem medo. Escritor não pode ter medo. E o Castelo diz que, né, depois, não sei se a conversa continuou e tal, mas aquilo assombrou ele por muitos anos. E por mais que eu não faria isso que a Clarice fez, né, eu não diria assim diretamente para a pessoa que ela não serve para ser escritora, porque eu acho pesado. Mas eu entendi que não serve para ser escritor enquanto não perde o medo, né? Então, isso é importante. Para você escrever, você tem que escrever com coragem. Né? Com coragem de transmitir emoções. Porque mesmo que você esteja representando a história de outro personagem, você sempre está se expondo. Então, isso é importante. Então, aí estão eles, pessoal, os 7 erros comuns e as dicas para evitar que eles destruam a sua escrita. E a gente aprendeu junto aí sobre a importância de ser autêntico e sensível na criação de um mundo de fantasia, de estar em sintonia com as nossas emoções e de como esses aspectos podem realmente levar o nosso trabalho a outro nível. Mas a jornada não para por aqui e o próximo passo é tão importante quanto esse de hoje. Você já se perguntou o que faz um personagem como Conan, o Bárbaro, ser tão eterno e tão cativante e tão celebrado hoje na cultura pop? É uma mistura de força bruta, sutileza literária, uma combinação mágica que só um verdadeiro artista consegue dominar. E no próximo vídeo, amanhã, nós vamos mergulhar nos segredos do sucesso literário de Conan, o Bárbaro. Vamos explorar juntos o que torna esse personagem um ícone e como você pode aplicar essas lições na sua própria escrita. Então não perca, porque isso pode ser a chave que falta para levar a sua escrita ao patamar dos grandes mestres da literatura fantástica. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo de aquecimento que vai culminar na jornada de fantasia, né? Uma série de 3 lives especiais onde eu vou explicar como encontrar os livros de fantasia que não são perda de tempo e ainda vou sortear 10 livros de fantasia para quem participar desse evento comigo. Se você quiser participar e estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, não deixe de clicar no primeiro link na descrição e fazer a sua inscrição gratuita. Se você estiver vendo pelo Instagram, assim que essa live acabar, vai até o meu perfil, clica no link da bio e faz a sua inscrição. Se você quiser conhecer 2 narrativas de fantasia inspiradas nos grandes impérios africanos, em um mundo em que uma joia em forma de serpente pode te levar ao trono, clique no segundo link aqui embaixo e apoie no Catarse a publicação das minhas próximas obras. É só acessar catarse.me/serpentes. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.